Longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e o Senhor já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nesse momento vamos ouvir a exposição da tua palavra. E nós sabemos que é necessário que o teu Espírito aplique a nossa mente, a nosso coração. É necessário que o Senhor nos dê temor, um coração quebrantado, para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Não só nos ensinar, mas também nos corrigir, nos repreender e nos educar na justiça. Quebranta os nossos corações, Senhor. Fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seria possível uma pessoa que nasceu sem os braços, sem as pernas, por conta de uma síndrome, ser uma pessoa feliz? Será que seria possível essa mesma pessoa ser um instrumento para motivar outras pessoas a enfrentar os seus complexos, as suas lutas? Será que ainda seria possível essa pessoa que nasceu sem braços e sem pernas se casar com uma pessoa muito bonita e ainda ter filhos e filhas? Será que é possível alguém superar tamanhas deficiências? A resposta é sim. Talvez você já tenha ouvido falar do Nicholas James. Ele conseguiu superar as suas limitações e ele tem sido um instrumento para motivar milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Esse homem passou por crises por conta da sua deficiência. Naturalmente isso aconteceu, ao ponto em que ele, em um momento da sua vida, tentou suicídio em uma banheira, mas foi impedido de suicidar-se pelos seus pais. Quando ele nasceu, a sua mãe não quis abraçá-lo por conta da sua deficiência.
Chegou a ficar no hospital meio que abandonado por um momento. Mas os seus pais, depois, e tanto os seus pais como ele também, conheceram o Evangelho, foram alcançados pela graça. O seu pai se tornou pastor, e o seu pai e a sua mãe o ajudaram a enxergar a vida de uma outra maneira. E ele então começou a entender que as suas deficiências, na verdade, poderiam ser usadas por Deus para alcançar muitas pessoas. Quando ele tinha 17 anos, ele começou a dar palestras nas escolas através de um ministério que ele tinha na igreja. E ele pregou o Evangelho e usando a sua deficiência como um ponto de contato para anunciar às pessoas a palavra de Deus. Ele não apenas superou essas dificuldades da forma como as pessoas o enxergavam, mas ele venceu a dificuldade maior da forma como ele se enxergava através da sua comunhão com o Senhor. E ele casou-se e tem 4 filhos sem nenhuma deficiência física. Esse homem, esse Nicolas, tem ajudado pessoas a superarem os seus complexos, as suas lutas, as suas dificuldades. O exemplo de Nicolas pode nos ajudar a entender e aprender como enfrentar as circunstâncias difíceis, as deficiências ou algumas coisas que podemos ter e que achamos que são defeitos em nós. E ao ver este homem com tantas dificuldades físicas e sendo alguém feliz e com a família bonita e dando testemunho, sem dúvida alguma isso nos envergonha e nos constrange a não querer reclamar de nada, porque nenhum de nós aqui tem qualquer deficiência que se aproxima da deficiência que Nicolas nasceu. Mas ainda que ele seja um grande exemplo de superação, de uma visão de vida diferente daquilo que a maioria teria, e nós sabemos muito bem por que ele tem esta perspectiva diferente, é por conta das suas crenças, das suas convicções, é por causa do Evangelho. Mas acima de qualquer experiência, nós temos as Escrituras. E nós temos o Salmo 139, que nos dá respostas para enfrentarmos os dilemas da nossa vida, para enfrentarmos falta de perdão aos outros, para enfrentarmos falta de perdão a nós mesmos, às vezes, por coisas que nós, embora tenhamos nos arrependido, ainda achamos que temos culpa diante de Deus. Olhar para o nosso passado e enxergar que, apesar de todas as experiências, talvez ruins, que tenhamos vivido nas nossas famílias, ainda assim, podemos olhar para tudo isso e aprender e glorificar e exaltar a Deus, assim como Davi faz no Salmo 139. Esse conhecimento de Deus a nosso respeito traz muitas implicações, e implicações que nos confrontam, implicações que nos consolam, implicações que nos transformam, implicações que nos dão sentido na vida. E agora eu quero falar com os irmãos baseado no verso 14. O verso 14 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Muito bem. O conhecimento de Deus move os nossos corações à gratidão. É isso que eu quero apresentar para os irmãos com base no verso 14. O salmista Davi começa esse verso 14. Na verdade, o que vai reger esta parte do salmo é o verso 13. Imagine que eu preguei domingo passado. Imagine que o verso 13 seja um resumo que ele faz desta parte do salmo, e ele vai desenvolver. Então, no verso 13 ele fala: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Aí agora ele vai falar as implicações e como isso aconteceu. Como ele foi formado e onde ele foi formado. É assim que ele vai fazer até o versículo 18. Então esta é a parte do salmo. Como eu quero aprofundar com você em cada parte desse lindo salmo, eu estou aí estudando verso a verso para poder mostrar a você. E hoje nós vamos ver o verso 14. Ele começa o verso 14 aí, dentro daquilo que é resumido no verso 13, da sua formação no interior, no ventre da sua mãe.
ele fala, graças te dou. Quando o salmista fala, graças te dou, isso aqui é um louvor a Deus, é uma gratidão, revela um apreço de Davi pelo Senhor, mostra que ele está exaltando a grandeza do Senhor e das suas obras. Nós vemos na leitura, no texto, no Salmo, que há momentos de emoção no salmista, né? Nós não precisaríamos voltar no tempo, se fosse possível, para poder ver Davi compondo esse salmo, para ver se ele tinha emoção. O próprio texto transmite emoção. Quando você olha aí no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais, é sobremodo elevado, não posso atingir. É lógico que há emoção aqui. Ele está maravilhado com isso. Quando ele olha no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Ele está maravilhado, ele está impactado, ele está emocionado ao ler, ao escrever esse salmo e refletir sobre a grandeza de Deus. Quando ele diz no verso 14, graças te dou, é uma expressão, de dar graças a Deus, é uma expressão usada em outros salmos. Por exemplo, no Salmo 75, verso 1, que eu li na liturgia, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Veja, o salmista Asaf, no Salmo 75, ele diz, graças nós te damos, Senhor, graças nós te rendemos e declaramos as tuas maravilhas. Dar graças a Deus pelas motivações corretas, pelas razões corretas, nos move a dizer às pessoas isso, nos move a expressar publicamente isso. É uma emoção que nos envolve e que nos faz exteriorizar. Como eu gosto muito de citar Romanos capítulo 11, quando Paulo diz, ó profundidade, eu gosto tanto desse ó profundidade, eu fico maravilhado. Quando Isaías fala também ó, eu fico imaginando a emoção desses escritores, quando eles escreveram, a profundidade da emoção. Como que pode alguém ler ou pregar isso sem emoção? É uma emoção do Espírito por meio desses homens. E aqui ele está dando graças, assim no Salmo 136, verso 1 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista fala de render graças, mesma expressão, render graças porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Para você render graças a Deus, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, você precisa meditar na bondade de Deus e na misericórdia de Deus. E aí então você vai entender isso e o seu coração será levado a render graças a Deus. Mas quando nós não meditamos na bondade de Deus, não meditamos na sua misericórdia, não meditamos nas suas obras, nós não encontramos razões para dar graças a Deus. Quando nós olhamos as circunstâncias, as dificuldades, as coisas que não alcançamos, as coisas que não temos, as imperfeições, as histórias, as lutas, não há espaço para gratidão. Mas quando você transcende isso, quando você olha acima disso, quando você enxerga com o óculos de Deus, que é a Escritura, você olha para tudo isso e diz, como Paulo disse aos romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você diz, eu sei que apesar disso, estas coisas contribuem para o meu bem. E o meu bem não é ter o que eu quero, o meu bem não é que Deus faça o que eu desejo sempre, mas o meu bem é ser igual ao filho dele. Quando Davi diz, graças te dou, há um motivo específico para ele dizer isso. No próprio Salmo nós encontramos a razão dele dar graças ao Senhor. No verso 13 ele diz, tu
formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. No verso 14, modo maravilhosamente, assombrosamente maravilhoso me formaste. No verso 15 ele diz, quando no oculto eu fui formado, e entreteci nas profundezas como na profundeza da terra. Verso 16 ele diz, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Davi está dizendo, graças eu te dou, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe, porque o Senhor me fez assim, porque o Senhor escreveu os meus dias na eternidade, o Senhor decretou os meus dias. Eu não estou perdido no tempo, no espaço. Eu não vou morrer na véspera, não vou morrer fora do tempo. Eu vou morrer no dia que o Senhor determinou. Eu não vou morrer conforme os meus inimigos querem. E Davi tinha muitos inimigos que queriam a morte dele. Eu vou morrer no tempo que o Senhor decretou que eu morresse. E o Senhor determinou cada momento da minha vida, e a maneira pela qual o Senhor determinou é a melhor maneira que poderia ser. Mas eu sei que antes que eu viesse a esse mundo, ou que eu saísse, ou que eu pudesse contemplar a luz, o Senhor me formou no ventre da minha mãe, com os traços que eu tenho, da maneira que eu sou, para cumprir um propósito maior nas tuas mãos. E aí então Davi diz, graças eu te dou por isto. Eu tenho certeza que o Nicolas, ele dá graças a Deus por ter nascido sem braço, sem perna hoje. Pode parecer estranho dizer isso. Mas porque ele entendeu que a vida dele, e através da vida dele, muitas pessoas são libertadas dos seus pesos e complexos. Embora se viver assim deve ser horrível, mas ele entende, com certeza, a vida dessa forma. O que Davi está mostrando aqui é que, independentemente de quem ele era fisicamente, ele sabia que era a melhor maneira que ele poderia ser nas mãos de Deus. E aí então Davi diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Percebe aí a força emocional do negócio? Ele diz, assombrosamente me formaste. Maravilhoso, assombrosamente maravilhoso me formaste. Davi, quando ele diz, ele está pensando como Deus o fez no ventre da sua mãe. E aí ele diz, eu sei que isso foi um processo assombroso. É um processo de Deus. A vida é um milagre. Pensa comigo, quando Davi diz isso aqui, ele tem na sua mente o Pentateuco. E no Pentateuco tem um livro de Gênesis. E no livro de Gênesis tem a queda do homem. E Davi sabia muito bem que a mulher ter filhos foi bênção e graça de Deus, para que o Messias viesse. E ele sabe também que da casa dele sairá o Messias. E ele está olhando para trás, para o presente, para o futuro, e ele está dizendo, como assombrosamente o Senhor me fez. Como o Senhor me fez no ventre da minha mãe. Eu estou olhando isso e eu sei que isso foi algo profundo, eu estou admirado diante disso. Ele sabia que a sua formação física, a sua formação psíquica, tudo aquilo que o envolvia e que foi formado assim, com toda a herança genética, não que Davi soubesse essa expressão, já expliquei isso, mas apenas para contextualizar, toda a sua herança, tudo aquilo, os antecessores a ele, toda aquela linhagem, tudo aquilo, os traços que ele tinha, tudo isso fazia parte de um projeto muito maior que o próprio Davi. E é isso que é maravilhoso, quando você olha e enxerga que há um projeto maior do que você, maior que os seus desejos, maior que as suas vontades, e que você tem o grande privilégio de fazer parte disso. E Davi sabia que ele fazia parte desse grande projeto de Deus. Quando ele poderia pensar nos seus irmãos, que eram, conforme domingo passado eu disse, mais altos, mais fortes, mais com jeito de guerreiros, Davi poderia pensar que isso era algo que traria a ele algum complexo de inferioridade, mas não. Davi sabia que
toda a sua estrutura foi propositalmente feita por Deus, no ventre da sua mãe. Alguém poderia dizer, ao ouvir eu falar essas coisas, que Davi está olhando isso, vendo essa maneira assombrosa de Deus o formar no ventre da sua mãe. E aí poderia dizer, é porque Davi não conhecia a ciência moderna. Davi não sabia dos avanços, porque na época ele não tinha. E hoje nós não ficamos mais assombrados, ou não podemos dizer que Deus assombrosamente fez isso, mas já percebeu que um dos milagres, entre aspas, é contraditório dizer, mas é apenas para mostrar a ironia, um dos milagres mais comuns que Deus faz é mulheres estéreis terem filhos. E isso a ciência não explica. O milagre da concepção, o milagre da formação, apesar de todos os riscos que às vezes uma mãe corre, ou que ela busca viver riscos e Deus preserva e faz nascer. É um milagre de Deus. Mas isso tudo depende da perspectiva em que você olha as coisas. Vou explicar para você entender. Eu estava numa chácara de um amigo e nós andávamos, eu e ele e minha esposa, no pomar dele, e lá tem um pé de jaca. Um grande pé de jaca. E aí ele mostrou, pastor, olha aqui, esta pequena jaca que está nascendo aqui num galho fino, abaixo. E eu disse, mas como que esse galho vai sustentar a jaca quando ela crescer? Porque fica desse tamanho assim, né? Algumas. Como que fica? Aí ele disse, vem cá, vou te mostrar outro galho. O galho engrossa de acordo com o que a fruta cresce. Aí eu vi o braço mais o galho estava mais grosso para sustentar, ou seja, na medida que a fruta cresce, o galho engrossa e vai para sustentar quando ela estiver grandona. Quando eu olhei aquilo, qual foi a minha fala? Como Deus é sábio. Como Deus é sábio. Mas como diria um evolucionista se estivesse no meu lugar? Olha a evolução da natureza. O pé de jaca entendeu que precisava engrossar o galho. Depois de muitas quedas, a necessidade adaptou e ele agora nasce assim. Mas pela perspectiva bíblica que tenho, e minha esposa e ele, a nossa fala foi de ficar maravilhados, de ver como Deus fez o pé de jaca. Ainda que, quando nós olhamos Davi maravilhado, ele poderia ter o conhecimento da ciência atual. E ele diria a mesma coisa. Ele ia dizer, todo o processo é Deus. Toda a formação é Deus. Há coisas que nada na ciência poderá contemplar. Por exemplo, a ciência pode contemplar a forma que Deus coloca a alma num ser que sendo formado no ventre de uma mãe que tem alma. Há algum instrumento científico que algum dia poderá ver a alma. Ver como que a alma de Davi tinha traços da alma da mãe, do pai, dos anteriores. Não só o seu físico, mas a sua alma. Porque quando ele diz da forma que ele foi formado no ventre da sua mãe, ele não está falando apenas fisicamente, embora ele fale bastante disso, mas todo o seu ser, toda a sua natureza. E a natureza humana não é só o corpo, não é só o cérebro. Natureza humana é corpo e alma. E é por isso que ele diz, assombrosamente maravilhoso me formaste. A expressão maravilhoso aqui quer dizer, é fora do padrão. A maneira como o Senhor me formou no ventre da minha mãe é além da minha compreensão. É além do que eu possa alcançar. Eu fico extasiado diante da maravilha da minha forma, como o Senhor formou no ventre da minha mãe. Davi está como a
A rainha de Sabá, quando ouviu Salomão, ficou fora de si. Ele está fora de si, mas não diante da sabedoria de um homem, mas diante da sabedoria de Deus. Assim como antes ele já mencionou, como eu já citei para vocês, o verso 6 e o verso 17, ele está maravilhado, ele está extasiado diante desse processo todo. E quando Davi fica maravilhado diante da forma como Deus o fez, 3 coisas devem ser feitas quando nós refletimos sobre as obras de Deus. Primeira coisa, nós devemos exaltar a Deus. Davi exalta a Deus. A sua formação leva a exaltar o Senhor. O salmo é uma exaltação a Deus. Segunda reação aqui é a meditação. Davi está meditando. Graças te dou, Senhor, para onde fugirei da tua presença? Senhor, como eu posso contar o seu conhecimento? Ele está meditando, ele está profundamente envolvido nisso. E a terceira reação é proclamar. Como que Davi poderia proclamar? Ele poderia falar para as pessoas, para os seus soldados, para os seus servos, falar para Israel, e certamente Davi falou, certamente Israel cantou, mas a maneira que Davi utilizou para proclamar é eternizar a proclamação. E eternizar a proclamação é escrita. Davi escreveu. Eu fico pensando, apenas imaginando. Davi estava tão maravilhado na sua meditação sobre Deus e na formação dele no ventre da mãe. Eu tenho que escrever isso. Não sei se você já... Eu quero que sim. Às vezes eu estou lendo um livro teológico. Sabe o que eu faço? Eu fecho assim. E faço assim, meu Deus do céu. Eu nem vou ler mais agora. Eu tenho que pensar nisso aqui. Que coisa tremenda. Como eu nunca pensei nisso. Olha o que ele disse aqui. Aí abre um monte de coisa. Eu fico, meu Deus, que maravilha. Eu não consigo nem continuar a ler. E leio depois. Eu tenho que fechar o livro e parar para meditar. Não acontece isso com você? Você fala, eu tenho que parar aqui. Eu tenho que parar aqui para meditar. O que Davi está fazendo, eu tenho que parar agora e meditar. E aí o que eu faço? Eu tenho que escrever isso. Eu tenho que escrever o que vem na minha mente agora. E aí eu escrevo, não é digito não, escrever. É melhor que digitar. Escreve. Rabisca, aquela letra linda que eu tenho, eu vou lá, depois eu entendo. E rabisco lá. Davi escreveu o que estava queimando em seu coração. E ele diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente o Senhor me formou. Isso desperta fé e desperta reflexão. Ele fala, o Senhor me formou aqui, formastes aqui, é o sentido de que Deus o fez de forma... Deus acabou a obra. Isso é interessante porque na linguagem bíblica, na narrativa de Gênesis, vocês sabem, sempre eu volto para Gênesis, porque é a base de toda a Bíblia, quando Deus termina de criar todas as coisas, ele olha tudo e diz que era muito bom. O que Davi está dizendo, em outras palavras, é o que o Senhor fez foi muito bom. Não que ele se vangloriasse disso, mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor fez o que tinha que fazer nesse mundo caído, com os efeitos da queda, com todas as coisas que poderiam acontecer, o Senhor graciosamente me fez. Quando Davi diz aí, no final do verso 14, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Observe que na primeira parte do verso 14, ele está louvando a Deus pela contemplação que ele faz do processo em que ele foi formado, a ação de Deus. E agora ele está olhando para essa obra de Deus, que é ele mesmo, o próprio Davi, e ele diz, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. É como se Davi dissesse, obras aí é trabalho de Deus. O trabalho do Senhor é admirável. O trabalho do Senhor é impressionante, é isso que ele está dizendo.
O trabalho do Senhor é algo fora do que eu posso imaginar. Ele não há nenhuma vaidade em Davi aqui, irmãos. Ele está exaltando a Deus. Ele não está dizendo que ele é o homem mais bonito do mundo, nada disso. Está apenas mostrando como Deus graciosamente o formou. E ele está exaltando a Deus por esta obra que ele fez, que é formar Davi nas circunstâncias em que ele foi formado. O que Davi está dizendo é: eu estou aqui profundamente impactado pela maneira como o Senhor me formou. Como o Senhor me formou, e esse impacto que me causa, que me impressiona, é na minha alma. Na alma, quer dizer, todo o meu ser está impactado. A minha razão, a minha vontade, minhas emoções, todo o meu ser, toda a minha natureza está completamente impactado por esta reflexão que eu estou fazendo. O que Davi está dizendo, e nós devemos entender aqui, é que tudo que nós somos é por causa dele, de Deus. Tudo que você é por causa de Deus. E tudo que nós somos é para ele. Presta atenção. Tudo que nós somos é por causa dele. Porque ele nos formou de forma maravilhosa também. Não é só Davi, é todos nós. E tudo que você é, as habilidades que você tem, as condições que você tem, a disposição física que você tenha, a capacidade, as percepções, os talentos, as habilidades, e que você desenvolve na sua profissão, na sua vida diária, tudo isso que Deus fez, Ele fez por causa dele, é para ele que ele fez. Entenda assim que Deus te formou com habilidades naturais, entre aspas. Ele te formou com potencialidades, habilidade para música, habilidade para falar em público, habilidade para aconselhar, habilidade para perceber coisas, e assim por diante. São coisas estas que Deus te formou, e aí Ele converteu você, transformou você, para que estas habilidades fossem dons para Ele. Porque isso, o ímpio também tem habilidade para cantar, habilidade para pregar não, mas para falar em público, habilidade para escrever, habilidade para outras coisas, e que mais até que nós, mas que não usam para a glória de Deus, porque não são dons para servir a Deus. E Ele fez então você é o que é por causa dele, e o que você é para Ele. É isso que Davi entendeu aqui. Quando ele diz assim, que as tuas obras são admiráveis, Davi está mostrando que a consciência profunda no seu coração, na sua alma, a respeito da grandeza de Deus, de o formá-lo. E quando ele diz assim, a expressão que ele usa aí, as tuas obras são admiráveis, e minha alma sabe, esse verbo sabe aí, no verso 14, a minha alma o sabe muito bem, a alma de Davi sabe. Esse verbo aí é o mesmo usado no verso 23. Aí quando diz, sonda-me, ó Deus, e conhece. Esse verbo conhece aí é sabe, é o mesmo verbo lá. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O verbo conhece no verso 23 é o mesmo verbo sabes do verso 14. Vou explicar melhor. No verso 23, Davi está dizendo, o Senhor me sonda e o Senhor sabe quem eu sou. É isso que está dizendo. Certo? Aqui Davi está dizendo, eu medito e eu sei quem o Senhor é. Entendeu? Lá ele diz, o Senhor me sonda e me conhece. Sabe quem eu sou. Eu sei quem o Senhor é. Nós sabemos quem Deus é. Nós o conhecemos. Eu já falei isso aqui em outra mensagem no Salmo 139. Nós não podemos compreender Deus, porque Ele é um ser infinito e nós somos finitos. Mas eu disse que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, porque Ele se revela por meio da sua palavra. Davi diz, eu sei quem o Senhor é. A minha alma sabe. Pensa, medita aí um pouquinho.
A minha alma sabe. A minha alma o conhece. Um crente verdadeiro entendeu o que eu disse aqui. Eu não preciso provar isso para um crente verdadeiro. Você sozinho na sua casa, nas suas meditações, nas suas orações, a sua alma sabe quem Deus é. Eu já postei alguns vídeos de idosos com Alzheimer avançado. E eu já tinha visto isso em Goiânia, a Dona Esperança. Mas agora tem saído vídeos que reafirmam o que eu já havia visto. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos e outros lugares. Pessoa com Alzheimer avançado, que não lembra nada de ninguém. Por mais importante que seja, filhos, ninguém não lembra. Nada, nada. Aí a pessoa pergunta, e Jesus para você? Ele é meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele morreu por mim. Eu queria que um ateu cientista me explicasse isso. Eu sentaria para ouvir a sua explicação. Mas eu tenho a explicação. Porque a palavra de Deus, Paulo diz, está inscrita no nosso coração. Inscrita é como Deus fez, a linguagem que Paulo usa, é como Deus fez nas tábuas de pedra, escrevendo na sua lei. Ele é a escrita cuneiforme, escrevia cravando na rocha, para ficar eternizado. É assim que a lei de Deus foi feita nas tábuas da lei. Só que agora a lei de Deus não está inscrita em pedra, está escrita em coração de carne, Paulo diz. Está escrita na alma. E nada pode apagar, nem Alzheimer. Nada pode remover, nada tira. Quando Davi diz, a minha alma o sabe muito bem, ele está dizendo, eu medito na alma, sobre a maneira como o Senhor me formou. Quando Davi diz isso, ele poderia analisar a sua herança, a sua família, a história familiar, por exemplo, Noemi e Ruth. Começa lá com Noemi, que perdeu seus 2 filhos e o esposo em Moabe. E ficou apenas uma das suas noras, Ruth, com ela. E elas foram para Belém, onde passaram grande necessidade, desprovidas de sustento material. E Noemi amarga por conta das circunstâncias de perder marido e filhos. Mas encontrou um homem generoso ali, um homem chamado Boaz. E esse homem justo e rico e generoso resgatou ali Ruth. E desse casal improvável, vem Davi. E aí nós encontramos no final do livro de Ruth, no capítulo 4, verso 17 e 22, as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Davi podia olhar para trás e dizer, o improvável aconteceu. Deus conduziu até mesmo a fome. Deus permitiu mortes. Deus fez com que, permitindo que minha bisavó pensasse que ela era amarga. Mas de tudo isso, Deus conduziu para que eu nascesse. Para que eu viesse. Para que eu fosse formado no ventre da minha mãe. E eu trouxesse toda esta herança. Para que a promessa fosse cumprida. Para que através da minha casa viesse o Messias. Viesse aquele que vai reinar. Aquele prometido desde Gênesis 3,15. É por isso que Deus me formou. Então estou maravilhado, Davi. Quer dizer, eu estou maravilhado pela maneira como o Senhor me formou. Não é só porque me formou fisicamente, ruivo, boa aparência, da maneira que eu sou, não. É porque o Senhor me formou para um plano redentor. Para servir de plataforma para o Messias. Do qual eu digo que Ele é o meu Senhor. Sabe qual é a nossa real deficiência? Não é a física, como de Nicolas. A real deficiência de muitos crentes é na alma.
no ser, na falta de maturidade, de entendimento, de compreensão sobre o que realmente importa na vida e como nós devemos viver. Eu quero então fazer algumas aplicações para nós desse texto. Nós somos tão envolvidos pelo materialismo, pelo imediatismo, pelo pragmatismo, que a nossa alma está encharcada disso e nós não paramos mais para meditar como Davi. Dificilmente crentes meditam hoje como Davi. Meditar na profundidade do poder, da grandeza, da bondade, da misericórdia de Deus. Quando nós paramos para meditar em todos os que nos antecederam, às vezes somos frutos de um casamento improvável, talvez somos frutos de casamentos que nem aconteceram, talvez somos frutos de abandonos de pai ou de mãe, ou dos dois, talvez somos frutos de desastres, frutos de dor, de mágoa, de angústia, de traições, de vícios. E mesmo assim, nós pertencemos a Ele. Nós somos parte do seu povo. E nós podemos dizer como Davi, graças te dou, Senhor. Porque de forma assombrosamente o Senhor me formou nessas circunstâncias. Talvez você olhe para o seu passado e você pense, tinha tudo para dar errado. Quando Davi olhava para o seu passado, lá para Noemi, para Ruth, poderia pensar, era para dar tudo errado. Mas aí quando você olha para trás e vê que apesar que era para dar tudo errado, que era para você ser uma pessoa cheia de ódio, de rancor, de mágoa, Deus graciosamente transformou. Deus graciosamente conduziu a sua vida. Deus graciosamente te formou desta maneira que você é, para esta realidade. Eu lembro de ler sobre John Knox, que é o pai do presbiterianismo na Escócia, que ele que fundou o presbiterianismo. Ele era um homem muito firme, rude às vezes, nas palavras, ao ponto que a sua pregação causava medo na rainha Maria Tudor, que era uma rainha católica que perseguia os cristãos na Inglaterra e na Escócia. Ela dizia que tinha mais medo da oração e pregação de John Knox do que do exército inglês. E olha que ela era perversa. E aí Martin Lloyd Jones, falando sobre John Knox, disse o seguinte, eu nunca esqueci isso, há mais de 20 anos que eu li isso, mais de 25 anos atrás. Ele disse o seguinte, John Knox foi formado por Deus da maneira que ele era, porque era ele que tinha que ser daquele jeito para a sua época. Deus o formou certo para a época que ele tinha que enfrentar. Deus usou John Knox e tinha que ser um homem forte para uma época tão difícil. Não podia ser um homem fraco. Quando nós olhamos, você foi formado para essa época. Formado nas circunstâncias que você foi formado. Para ser usado por Deus para a sua glória. Não importa se a sua mãe errou, seu pai, não importa nada disso. E eu não vou nem mencionar aqui nada da minha parte, porque vocês já sabem, já ouviram muitas vezes. Não importa nada disso. O que importa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez os traços do seu pai e da sua mãe, que você tanto tem repulsa, são ruins nele e nela, porque eles não foram alcançados pela graça. Mas em você que tem coisas parecidas, são virtudes, são coisas boas, porque Deus depurou, Deus aperfeiçoou, e Deus está santificando. Mas tinha que ter esses traços, que nele ou nela são ruins, mas em você são aperfeiçoados e usados para a glória de Deus. É possível que você tenha um irmão ou irmão que seus pais falaram que era mais bonito que você,
mais inteligente que você, mais capaz que você. Tem pais que são insensatos que fazem isso. São tolos os pais que fazem isso. Mas tem pai que faz isso. Mas quando você olha, Davi também poderia pensar a mesma coisa dos seus irmãos. Mas Deus o formou daquele jeito para ser rei. Seus irmãos não foram reis. Deus tem usado você da maneira que você é. E para a glória dele, da maneira que você é. Para finalizar, as pessoas não precisam dizer que você é lindo ou linda. Porque a visão e o padrão de beleza que as pessoas têm é relativo e pode ser movido por inveja, ciúme e outras coisas mais. Mas o que importa é que você deve ser lindo e linda para ele. Eu fico pensando lá no Nicolas, que vocês viram a imagem. E eu vou falar assim, né, o cara é bonito. Poxa, ele é bonito. Sabe por que ele é bonito? Porque o evangelho flui dele. E ele tem uma família bonita. Porque o evangelho flui. Então não precisa ter braços e pernas. Pode ter os defeitos que tiver. Continua sendo lindo e linda. Para quem realmente importa. E quem anda com Deus e conhece Deus, acha bonito também. Quem é lindo para Deus. Entendeu? Quem anda com Deus, acha bonito quem anda com Deus. Quem não anda com Deus, acha feio quem anda com Deus. E eu quero então terminar com uma parte de uma música do Diante do Trono, que diz, vem de ti, Senhor. Diz assim, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor.